Boa tarde a todos. Entretanto, já estão quase todos a conseguir entrar no nosso webinar. Em primeiro lugar, agradecer a todos a vossa participação, em particular ao Francisco Castro, que irá estar agora durante esta próxima hora a partilhar connosco os seus conhecimentos sobre este tema tão importante e que nós percebemos da sua enorme importância nestes 2 últimos anos, com todo o contexto que temos vivido, portanto, a questão da gestão da continuidade do negócio. Deixem-me só alertar-vos, portanto, que esta sessão está a ser gravada, portanto, se preferirem desligar as câmaras durante a sessão, podem fazê-lo, e também desligar o microfone. Sabem que, como é habitual nos webinars da EIC Formação, vamos reservar no final alguns minutos para que possam também colocar algumas questões e interagir com o Francisco, para que ele possa também responder às vossas dúvidas que tenham ou que surjam durante esta próxima hora. Francisco, não vou fazer grandes apresentações. Quem tem acompanhado os webinars da EIC Formação já vai conhecendo também o Francisco, que tem sido um parceiro muito importante para nós, bacharel em Direito e auditor coordenador, quer em Portugal, quer no Brasil, e, portanto, com muita experiência em várias áreas de negócio. E passo-te a palavra, Francisco. No fundo, também só temos 1 hora e as pessoas estão aqui para te ouvir. Desejo um bom webinar a todos. Vou estando por aqui. Se, entretanto, quiserem também comentar no chat qualquer questão, vou acompanhando também e dando as respostas que forem necessárias. Ok. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, e boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos, não é? Mesmo que online, a nos acostumarmos, não é? Temos que nos acostumar com isto. Já estamos quase que acostumados. A verdade é esta, de reunirmos online, reunirmos de forma remota. Então, obrigado pela presença virtual de todos. Vamos hoje fazer uma explicação, não é, sobre um tema muito importante. Já estamos a falar dele tem algum tempo. Gestão da continuidade do negócio. Já tem normas internacionais publicadas desde 2012. Então, é algo que nos últimos 10 anos está a ser muito abordado. E foi, claro, que potenciado com a pandemia que passamos desde o início de 2020, não é? Pois muitos negócios, muitas atividades tiveram que ser interrompidas, houve a disrupção da atividade, como é o termo utilizado na continuidade do negócio, e muitos não sabiam o que fazer, como fazer e como dar continuidade a retomar a atividade o mais rápido possível, no menor tempo, com o menor custo, para que se tenha a maior qualidade em prestar o serviço ou entregar o produto ao cliente que estava também a esperar aquele produto, aquele serviço, e teve essa entrega também interrompida. Não é? Então, na verdade, hoje vamos falar um pouco sobre isto. Esse é o nosso tema, como estruturar as nossas gestões, as nossas empresas, onde trabalhamos, para termos sempre um plano de continuidade do negócio, para qualquer cenário que seja possível acontecer dentro da atividade, do âmbito empresarial das nossas empresas, dos nossos negócios. Não é? Então, esse é o nosso grande objetivo nesses poucos e breves minutos, nessa próxima hora que estaremos juntos. E, para isso, eu queria pedir a participação de todos. Claro, quem puder, ninguém está obrigado. É totalmente anônima a participação, mas eu queria fazer uma atividade prática com todos antes de iniciarmos, de fato, a explanação, a explicação e o que temos aqui de conteúdo para transmitir. Não é? Esse conteúdo, inclusive, quem tiver interesse depois pode pedir pelo e-mail da IC Formação, que podemos enviar este conteúdo sem nenhum problema para quem tiver interesse. Tá bem? É um prazer, uma honra muito grande estar novamente num webinar promovido pela IC Formação. Como a Raquel bem falou, uma grande e excelente parceira, que a cada ano essa parceria torna-se mais forte. E para mim isso é um orgulho e uma alegria muito grande de fazer parte da IC Formação como formador, não é? Olha, eu estou a partilhar aqui, não sei se conseguem ver,
e vou pedir neste momento a interação de vocês. Se conseguem ver aqui uma pergunta que diz assim: o que pode ocorrer dentro ou fora do seu ambiente de trabalho que crie risco de interromper a atividade empresarial? Essa questão está aparecendo no ecrã de vocês. Se alguém puder me confirmar. Sim, Francisco, estamos a ver. Pronto, perfeito, perfeito. Eu queria pedir um favor, eu queria pedir que todos pudessem acessar. Pode ser pelo telemóvel, pode ser no computador, pode ser em qualquer dispositivo que tenha conexão com a internet. Quem puder e quem quiser participar, claro, acessar esse site, www.mente.com. Está aqui em cima, olha, www.mente.com, e ele vai pedir uma senha. Quando acessarem esse site, ele vai pedir uma senha que é esta aqui: 75 31 74 65. Está aqui em cima. Olha, a participação é completamente anônima, não precisam fornecer qualquer dado pessoal para participar, é mesmo só para interagirmos aqui um pouco com o que cada um tem de cenário que possa vir a interromper a sua atividade empresarial. É isso que queremos saber nesse primeiro momento, para depois potenciarmos uma discussão sobre o tema continuidade do negócio. Então, se puderem participar, vamos dar aí 1 ou 2 minutinhos, não mais do que isso, por se tratar de um breve webinar, não é? Mas gostávamos muito da participação de vocês. E se tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Eu estou aqui à disposição. Inclusive, não apenas dúvida em relação à utilização do mente.com e do código. Já temos aqui algumas pessoas que colocaram, já preencheram. Mas também, se tiverem dúvidas sobre alguma expressão minha, alguma palavra que falei do português do Brasil, eu já peço desculpas e, ao mesmo tempo, digo que não há constrangimento algum de me interromperem a qualquer momento se não tenham compreendido ou entendido algo que eu tenha falado, tá bem? E peço desculpas por isso. Tento ao máximo possível aproximar-me do português original. Estou sempre a tentar fazer essa prática, esse exercício, tá bem? Olha, muito obrigado por quem está a participar. Já temos 5 pessoas a participar. Vamos dar mais um minutinho para ver se chegamos ao menos a 10. Seria excelente. Seria mesmo muito bom se chegássemos a 10 pessoas a escrever de forma voluntária o que pode ocorrer dentro ou fora do seu ambiente de trabalho que crie riscos de interromper a atividade empresarial que vocês realizam no dia a dia. O que é que pode ocorrer? Quais são esses cenários? Que cenários são estes? Queríamos saber um pouco mais de quem está a participar, até para que possamos, durante o webinar, fazer abordagens desses casos. Podemos, inclusive, estandardizar o webinar para vocês que estão a participar, tá bem? Então, vamos aqui só mais um minuto e já vou abrir aqui o ecrã para vermos essa nuvem de palavras, como é que ela ficou. Temos 7 pessoas até agora a participar. Muito obrigado a quem conseguiu participar. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui a nuvem de palavras. Olha, já temos aqui algumas questões boas. Já chegamos a 8 pessoas. Vou aumentar aqui deixa eu ver se eu consigo. Aumento, sim, senhora. Ok. E aqui nós temos, olha, bem no núcleo da nuvem, nós temos a palavra maior e mais repetida por todos. Chama-se pandemia, não é? E não podia ser diferente. Não poderia ser diferente. Mas, ao lado, nós temos outros fatores internos e externos que podem interromper a nossa atividade empresarial. E vamos a eles. Olha, incêndio, a falha na rede interna, a ausência da mão de obra, sim, terrorismo, falhas tecnológicas, acidentes mortais, que tem que parar a atividade, não é? Para prestar socorro, concorrência, sim, cessação da licença, boa, catástrofe natural, falha dos fornecedores, não é? Quando o fornecedor deixa de entregar e a cadeia de fornecimento não funciona, o nosso produto também fica comprometido, falta de materiais, crise global, baixo faturamento, energia, pessoas. Olha, excelente. Temos ataque cibernético,
temos aqui uma série de cenários possíveis. E a próxima pergunta relacionada com esses cenários é: como tratar tudo isto? Como evitar tudo isto? Ou melhor, como mitigar da forma mais eficaz possível se um caso real ocorrer em relação a um desses cenários? Será que nós, como empresa, como pessoas, como equipa de profissionais, estamos preparados para isto? Temos o correto planeamento, a correta gestão para ter as soluções mitigadoras de contingência para todos esses cenários que podem ocorrer dentro de um ambiente empresarial? Eu sei que alguns desses cenários serão específicos de alguns âmbitos de atividades. Outros cenários, outros âmbitos, provavelmente terão todos esses cenários. Terá a possibilidade de acidente, de pandemia, de concorrência, de baixo faturamento, catástrofe, não é? Falta de comunicação, ataque cibernético. Então, olha, como tratar tudo isto? Como planear? Como adquirir uma gestão? Como ter uma gestão para tratar e para gerir todas essas situações? Obrigado pela participação de todos no nosso, na nossa pequena nuvem de palavras. E agora eu retomo a apresentação para que possamos expandir este conhecimento de como devemos fazer isto de uma forma minimamente eficaz. Esse é o nosso grande objetivo no final deste webinar, ok? Aqui tem a nuvem de palavras e aqui nós temos, claro, algumas situações, como, por exemplo, um assalto ou uma intrusão física dentro do ambiente de trabalho. Eu sei que em Portugal, estávamos a fazer uma pesquisa essa semana, inclusive com um cliente. Portugal, atualmente, é o quarto país mais seguro do mundo para se viver, não é? Talvez isso não seja um cenário muito comum, mas pode ser em algumas regiões, em alguns locais, mais possível do que em outros, e é um cenário que deve ser avaliado a depender do âmbito, da região, da geografia, do histórico, do ambiente, do local, do próprio país onde a empresa está localizada, não é? Nós sabemos também que tem empresas que estão em Portugal, mas também estão em outros países, talvez não tão seguros como Portugal, não é? Incêndios. Sofremos com incêndios no verão, não é? E esses incêndios promovem algumas interrupções da atividade. Tivemos em França, ainda em agosto, um incêndio que interrompeu o fornecimento de energia e internet em parte de Portugal e Espanha. Então, percebam como o incêndio, por exemplo, pode interromper numa magnitude, numa abrangência muito grande as atividades empresariais. Um ataque ou uma intrusão digital, virtual, um ataque hacker, não é? O que estamos a ver aqui? Quem está acostumado a trabalhar com segurança da informação já prevê alguns desses cenários. Por exemplo, problemas na rede, no servidor, problemas na internet, problemas em relação à segurança e ataques, intrusões digitais, virtuais. Porém, a continuidade do negócio, ela precisa ser alargada. Ela não pode apenas preocupar-se com interrupções de ferramentas e dispositivos online, virtuais e digitais. Então, o que estamos a ver aqui é uma gestão alargada, não apenas para a segurança da informação, como, por exemplo, foi citado e muito bem citado na nuvem de palavras, um acidente mortal no ambiente de trabalho, não é? Que não tem relação alguma com a segurança da informação, mas que vai interromper a atividade da mesma forma, não é? Ainda por uma consequência muito mais grave, que é a morte. Não é? Então, temos que alargar essa abrangência da continuidade do negócio e não restringirmos apenas a questão de intrusões digitais e de segurança da informação. Aqui nós temos, né, a questão das fatalidades, acidentes de trabalho, de segurança. O servidor, a rede interna estão com problemas, isso é muito comum. Opa, o servidor não funciona. Quem nunca viu no ecrã isso aqui? Rede, falha, PAN, não é? E aí temos que esperar a rede voltar, o servidor retomar.
para que possamos continuar a atividade. Enquanto o servidor não volta, nós não temos como desempenhar a atividade, porque precisamos buscar documentos na rede, precisamos guardar documentos na rede, consultar documentos, e isso tudo nos é impedido quando, por exemplo, há uma falha na rede. A falta de conexão com a internet. Raramente vamos ver uma atividade que hoje não utiliza-se da internet para também executar os seus processos, a sua comunicação com partes interessadas, com clientes, com fornecedores, com órgãos fiscalizadores, não é? Então, hoje, atualmente, utilizamos a internet para tudo, inclusive para fazer uma reunião como esta, de webinar, de 40, 50 minutos. Estamos a utilizar agora a conexão da internet e precisamos ter um plano. Caso a internet falhe, como é que vamos dar continuidade a este webinar, por exemplo, não é? Incêndios internos, falamos de incêndios naturais, catástrofes naturais, e também tem a possibilidade dos incêndios e das emergências internas de segurança e saúde do trabalho no ambiente interno da empresa. Pandemia, olha lá, falaram pandemia também na nuvem de palavras, está aí. Uma pandemia, uma epidemia, às vezes não precisa ser uma questão mundial, é apenas uma pandemia local, regional, mas que naquela região, se as empresas não tiverem um plano de continuidade do negócio para isto, não conseguirão dar seguimento ou retomar de forma eficaz as atividades. E vamos falar muito sobre isso, tá bem? Vamos falar aqui sobre dar seguimento ou retomar da forma mais eficaz possível. Muitas vezes é impossível dar seguimento com a interrupção. Temos mesmo que parar. Mas como haver a retoma com o menor tempo de retoma possível, com o menor custo possível, com a maior eficácia para entregar o que se faltava entregar possível, não é? São essas as questões que um plano de continuidade do negócio, que a gestão de continuidade do negócio vai responder, não é? Vai nos ajudar a responder. Ainda temos aqui, não é, outras situações diversas que podem vir a impedir a continuidade do negócio. E nós temos que ter esses cenários muito bem identificados. Na continuidade do negócio, existem 2 dispositivos que vão nos ajudar a identificar esses cenários. Muitas pessoas podem estar a perguntar-se, mas ok, Francisco, vamos ter que identificar esses cenários. Mas nós somos falíveis e na identificação desses cenários, se não tivermos um método, não vamos conseguir identificar todos os cenários possíveis e aqueles que necessitam de um plano de continuidade do negócio, ok? Concordo integralmente com isto. E é por isso que, dentro da metodologia de gestão da continuidade do negócio, nós temos 2 ferramentas que vão nos ajudar a isto. É a ferramenta que chamamos de BIA, é o Business Impact Analysis, e o RA, que é o Risk Assessment, onde nesses 2 documentos, no Risk Assessment, ou na avaliação de riscos, vamos avaliar todos os riscos de interrupção e, a partir dos riscos de interrupção à atividade, vamos identificar os cenários. E, posteriormente, ao RA, ao Risk Assessment, ou a avaliação de riscos, vamos levar esses cenários para o BIA, que é o Business Impact Analysis. Quer dizer, essas interrupções podem causar que tipo de impacto ao negócio? Essas interrupções podem causar que tipo de dano, que tipo de interrupção muito grave, com um tempo muito largo, com um tempo menos alargado, não é? Tudo isso o BIA também vai ajudar-nos a responder. Então, dentro dessa metodologia de gestão de continuidade do negócio, nós temos metodologia para planear, identificar e contextualizar os cenários. Temos metodologia para criar procedimentos, planos de continuidade do negócio, com algumas ferramentas e dispositivos específicos para potenciar a retoma ou a continuidade do negócio. Depois, ferramentas específicas para monitorizar se tudo está a correr bem, inclusive com a realização de testes, de simulacros,
não é? Simulações de interrupção para perceber se a nossa estrutura, de acordo com o planeamento, está a funcionar bem, está a correr bem. E, claro, ações de melhoria e ações corretivas para, após a monitorização e os testes, saber se é necessário melhorar algo, se é necessário corrigir algo que deu errado e, claro, sempre melhorar a gestão da continuidade do negócio. Então, é claro que para cada fase dessa gestão vão haver ferramentas e metodologias específicas para potenciar isto, não é? E acabei de falar duas delas, que são duas das mais famosas ferramentas e metodologias utilizadas na gestão da continuidade do negócio, que é o Risk Assessment, que é exatamente a avaliação de riscos, e o BIA, que é o Business Impact Analysis, que é a avaliação de impacto ao negócio com base nos riscos identificados e nos cenários identificados a partir dos riscos de interrupção. Ok? Com essas duas ferramentas iniciais, conseguiremos perceber com maior assertividade, com maior eficácia, quais são aqueles cenários prioritários, aqueles que precisamos tomar ações preventivas, mitigadoras, corretivas. Então, conseguimos, assim, estandardizar o nosso plano de contingência, o nosso plano de continuidade do negócio, de acordo com as prioridades, de acordo com o contexto. É claro que dentro desse contexto vamos ter também identificar quem são as partes interessadas que podem, ponto 1, interromper a nossa atividade. Nós tivemos aqui na nuvem, agora há pouco, pessoas que escreveram que os fornecedores podem interromper a atividade do meu negócio. Pode, basta ele deixar de fornecer, não é? Uma matéria-prima essencial. A mão de obra terceirizada ou própria, uma greve, por exemplo, pode impedir o fornecimento. Então, precisamos identificar as partes interessadas, que podem vir a provocar a interrupção, ok? E 2, aquelas que podem sofrer com a interrupção. Clientes. O que o meu cliente vai sofrer com a interrupção? Não é? O que um fornecedor também, ele pode interromper, mas ele pode sofrer também com a interrupção, porque com a interrupção eu vou ter uma baixa no faturamento e posso ter atrasos a pagar as faturações do meu fornecedor, por exemplo. Isso vai interromper a atividade de faturação. Ok? Então, ainda precisamos contextualizar nesses dois níveis as partes interessadas. Quer dizer, no que elas podem provocar e no que elas podem sofrer de dano na interrupção do meu negócio. Ok? Então, tudo isso para percebermos que há metodologia e precisamos seguir o planeamento, execução, monitorização e, claro, sempre a ação de melhoria para propor as melhorias pertinentes a essa gestão. Aqui ainda temos alguns outros cenários, não é? Muito possíveis, como, por exemplo, aqui temos perguntas, algumas atividades são mais essenciais do que outras na empresa, certo? E se essas atividades essenciais não puderem ser desenvolvidas em um certo dia, pela falta de mão de obra, pela falta da pessoa qualificada, não é? Pela falta de recursos humanos, a rede da sua empresa pode ficar indisponível. Um incêndio pode destruir documentos importantes. Um cliente não tiver condições de efetuar um pagamento e, nesse ciclo financeiro, a empresa também perder capital para investir nas suas atividades. Uma pessoa-chave da sua área, o departamento, fica doente. O seu fornecedor prioritário deixa de fornecer por algum motivo. Aqui nós temos cenários diversos e essas páginas iniciais são mesmo para tentar facilitar a percepção do que estamos a falar, de que cenários estamos a falar que podem vir a interromper a atividade, não é? Então, nós temos aqui, mais uma vez, outros cenários, todos eles podem ser muito bem utilizados por vocês na identificação. O que nós recomendamos é que essa identificação seja sempre feita relacionando a parte interessada, que pode causar o dano e que pode sofrer o dano, não é? E depois, claro, qual o impacto
desse cenário no seu negócio. É um grande impacto, é um médio impacto, é um baixo impacto, porque isso vai facilitar a criação dos planos de continuidade do negócio. Claro, sempre a priorizar as disrupções ou as interrupções ou os cenários de alto impacto, não é? Então, claro que é necessário criarmos, a partir dessa contextualização, deste planeamento, planos de continuidade do negócio. Tivemos uma grande prática nos últimos 2 anos, e foi uma prática legal, foi uma exigência legal, que foi criarmos um plano de contingência à Covid-19. Não é? Todos nós chegamos a criar isto. É claro que muitas organizações criaram pela questão do cumprimento legal. Mas algumas organizações já avaliaram os cenários, as situações, já avaliaram os impactos dos colaboradores serem contaminados com a Covid-19, de haver uma contaminação em massa, não é, no ambiente empresarial, e, a partir dos cenários e dos impactos em cada cenário, promoveram no plano de contingência ações diferentes, ações prioritárias para um cenário, outras ações para um outro tipo de cenário. Então, muitas empresas já fizeram esse exercício durante a pandemia Covid-19. O que nós não podemos agora é esperar que outra situação ou outro cenário nos apanhe de surpresa, como foi a Covid-19, não é? Então, nós temos agora uma oportunidade pela frente. Qual é a oportunidade? É podermos já avaliar esses cenários e os impactos de cada cenário, seja um cenário externo ou interno, para o nosso negócio e já criar planos diversos para cada um desses cenários a partir da prioridade de cada impacto, de cada cenário na interrupção do negócio, na interrupção da atividade empresarial. Ok? Então, nós temos uma excelente ferramenta às mãos. Nós queríamos transmitir isso, queremos transmitir isso para todos que estão a ver o webinar, porque acreditamos que é muito relevante não mais sermos apanhados de surpresa com um cenário como foi a pandemia Covid-19, onde ninguém estava preparado para o que iria ocorrer, não é? Eu acredito que agora, na maioria das avaliações de riscos das empresas que têm um sistema de gestão, seja ele qual for, qualidade, ambiente, saúde e segurança, tem lá um risco, pandemia. Ninguém mais vai deixar de ter lá uma avaliação de riscos, o risco chamado pandemia, não é? Então, a mesma prática, o mesmo exercício, nós temos que fazer para outros cenários possíveis, não é? É claro que tem cenários mais possíveis do que outros, e é isso que a equipe interna precisa avaliar quando for fazer o Risk Assessment, ou a avaliação de riscos dos cenários, e o BIA, o Business Impact Analysis, que é a avaliação do impacto da disrupção do negócio, ok? E aqui, claro, queríamos falar um pouco de metodologia, de estratégia, como fazer, Francisco, funcionar na minha empresa uma gestão de continuidade do negócio. Primeiro é saber que essa gestão ela tem 3 níveis, não é? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E nós sempre dizemos isso, não é? A gestão ela precisa ser sempre up-down, de cima para baixo. Os exemplos vêm da liderança maior, é a liderança maior que pode fornecer a estrutura, seja de recursos físicos ou recursos humanos, para que a gestão funcione. E isso não é diferente na gestão da continuidade do negócio. Então, a gestão segue o que já sabemos que precisa ter uma liderança up-down, onde o primeiro nível é um nível estratégico, onde o recomendável é a organização criar uma política e divulgar essa política por todas as suas partes interessadas de continuidade do negócio. Quando falo partes interessadas, entendam, internas e externas. Internas, colaboradores, sócios, acionistas, prestadores de serviços internos da organização. Externa, fornecedores, clientes, órgãos fiscalizadores, parceiros de negócios, seguradoras, ok? Bancos. Essas são as partes interessadas. E eu preciso divulgar para essas partes interessadas que podem
promover uma interrupção no meu negócio e também podem sofrer um dano com a interrupção do meu negócio, que eu tenho uma política e que eu estou preparado minimamente para agir caso haja um cenário de interrupção na minha atividade e que eles serão devidamente comunicados disso. Além disso, a política é a base, é o cerne maior da gestão. A política é onde estão as intenções da empresa, os objetivos da organização para aquela gestão que ela está a propor a partir da política. Então, a política também evidencia um grau de maturidade nessa metodologia de gestão top-down, estratégico, tático, operacional, para que todos possam cumprir com os requisitos dessa política de gestão de continuidade do negócio. Ok? Depois, em um nível tático, temos que, claro, criar toda a parte de procedimentos, planos de contingência e planos de continuidade do negócio, já com base nesses objetivos, com base nessa política e, claro, com base em toda esta contextualização que falamos nos slides anteriores. BIA, o RA, identificar partes interessadas que possam vir a sofrer ou causar dano na interrupção da continuidade do negócio, não é? A partir desse contexto e do estabelecimento da política, vamos criar os procedimentos, os padrões, os planos. Já sabemos quem priorizar, já sabemos quais são os cenários, já sabemos as consequências ou os impactos. Agora, podemos sim criar padrões, procedimentos e planos para cada cenário, para cada impacto, para comunicar cada parte interessada, referente, não é? Então, vamos fazer isso a partir de um plano tático, onde podemos criar vários tipos de planos de continuidade do negócio. Alguns destes, provavelmente, muitos de vocês já têm no ambiente empresarial. Um plano de gerenciamento a incidentes, um plano de emergência, resposta à emergência, plano de incêndio, não é? Plano de administração de crises. No caso do mercado, não é? Uma das respostas que foram postas na nuvem de palavras foi o mercado. Não é? Há ameaças mercadológicas que podem impedir a continuidade do negócio. Não é? Planos de mitigação de riscos, plano de continuidade operacional, se for algo interno operacional. Então, a partir dos cenários, vamos criar todos esses planos pertinentes ao impacto, inerentes ao cenário, não é? E as consequências de cada um, para termos a retoma da atividade, a continuidade ou a sequência da atividade de forma mais eficaz e assertiva possível. E, claro, depois temos que operacionalizar esses planos no nível operacional, não é? Então, é mesmo fazer os testes, monitorizar se os planos estão a ser executados, se os planos estão de acordo com os conceitos e as determinações estratégicas, realizar auditorias internas, criar indicadores de desempenho para a continuidade do negócio, para sempre avaliar esses indicadores. Então, é mesmo monitorizar tudo que foi planeado, todos os planos feitos em um nível operacional de execução desses planos e daquilo que foi contextualizado. Ok? Então, a primeira grande questão em relação à gestão da continuidade do negócio é criarmos uma estrutura de gestão estratégica, tática e operacional, onde nas estratégias vamos ter a política, partes interessadas e o contexto. Vamos fazer um Risk Assessment, uma avaliação de riscos, e um BIA, um Business Impact Analysis, ou uma avaliação de impacto ao negócio de cada cenário identificado como risco de interrupção. Isso no plano estratégico. Ok? Depois, no plano tático, com base nesse contexto e planeamento inicial, vamos criar os planos de continuidade do negócio a depender de cada cenário e standard a cada cenário. Para um cenário de incidente, um plano de gerenciamento de incidente. Para um cenário de incêndio, um plano de resposta à emergência de incêndio. Não é? Para um cenário de crise no mercado mundial, um plano de administração de crises. Por exemplo, alguns de nossos clientes atuais, não é? Fazemos consultorias em alguns clientes em Portugal,
em África Portuguesa, Cabo Verde, Moçambique, Angola, fazemos no Brasil também. E alguns clientes hoje estão a sofrer muito com as compras e aquisições de matéria-prima por causa da grande variação cambial nos últimos dias. O câmbio está a alterar freneticamente todos os dias. O dólar está a mudar de patamar, o euro está a mudar de patamar todos os dias. E isso está a prejudicar, porque há aumentos constantes na aquisição de matérias-primas. E não é um, nem são dois, nem três clientes nossos que estão com grandes problemas de dar continuidade na produção, porque não conseguem mais ter uma aquisição linear das suas matérias-primas. Isso merece o quê? Um plano de administração de crises, por exemplo. Não é? Então, taticamente, temos que enquadrar cada plano a o que estrategicamente foi contextualizado. E, claro, por fim, no nível operacional, perceber se os planos estão a ser executados, se há testes, simulacros desses planos, se há indicadores para monitorizar isto, se a empresa determinou auditorias internas e monitorizações periódicas para evitar que esses planos estejam desatualizados, não é? E assim propor também correções e ações de melhoria para essa gestão. E é claro que aqui não poderíamos deixar de falar sobre outra ferramenta que é essencial para construirmos os planos. Então, agora, vamos entrar lá na nossa fase tática da gestão, onde há a construção, a criação dos planos de continuidade do negócio. E nós temos aqui 4 itens que não podem faltar, ok? Nos planos de continuidade do negócio. São altamente recomendáveis que todos os planos de continuidade do negócio considerem o ponto mais próximo de recuperação daquela atividade. Quer dizer, com quanto tempo eu consigo recuperar a atividade interrompida? É a primeira pergunta que eu faço no plano, é o RPO, não é? O Recovery Point Objective. Ok? Então, se pudéssemos fazer uma pergunta para nortear como criar um plano de continuidade do negócio, essa pergunta no RPO seria, não é? Ponto mais próximo de recuperação. Quer dizer, em quanto tempo ou em que ponto conseguimos recuperar a interrupção? Ok? Então, essa é a grande primeira pergunta. Não é? Em que ponto conseguimos recuperar a interrupção? Vamos guardar essa pergunta para o RPO. Ok? Depois nós temos o ponto, e agora sim nós temos o tempo. Ok? É o RTO. Com quanto tempo conseguimos recuperar a interrupção? Então, primeiro, em que ponto paramos? Em que ponto vamos retomar? RPO. Recovery Point Objective. Por que eu tenho que fazer essa pergunta do ponto? Porque se eu tiver uma interrupção em um ponto e só conseguir retomar em outro, o que ocorreu? Houve um gap que eu perdi. E eu tenho que evitar ou que esse gap seja o mínimo, o mais pequeno possível, para que não haja perdas. Ou que essas perdas sejam mínimas possíveis. Ok? Então, o RPO, o ponto mais próximo de recuperação é quando houve a interrupção, onde estávamos? Quando houve a interrupção, onde estávamos? E após a recuperação, onde continuamos? Continuamos de onde estávamos? Ou tivemos que continuar de outro nível que perdemos algo durante a interrupção? Isso é o que vai nos transmitir o RPO, o Recovery Point Objective. Ok? E isso vai estar dentro do plano de continuidade do negócio. Depois, o tempo. Quanto tempo vai levar para a recuperação? Opa, alguém falou algo? Não sei. Não, acho que não. Pronto. O RTO, o Recovery Time Objective, já é quanto tempo levou da interrupção para a retoma. Ficamos parados 12 horas. Ficamos parados 4 horas.
Estávamos a trabalhar num cliente na semana passada que a retoma deles é 5 minutos. Tem uma retoma deles que não há interrupção. A partir do momento que há uma queda, há uma retoma simultânea e eles não têm interrupção. Eles têm uma sistemática e uma estrutura para manter durante a interrupção, por algum tempo, todos os dispositivos a funcionar. Então, o RTO deles, nesse caso, era 5 minutos. Ou 0 minutos. Era automático. Ok? Então, é o tempo. Primeiro, em que ponto paramos e em que ponto vamos continuar. RPO. Depois, quanto tempo precisamos para retomar? Quanto tempo eu preciso para retomar após o incêndio? Quanto tempo eu preciso para retomar após a queda da internet? Quanto tempo eu preciso para retomar após um ataque hacker? Quanto tempo eu preciso para retomar após um acidente de trabalho? É isso que vamos determinar a partir daqui. Francisco, isso não é fácil de fazer. De fato que não é. O ideal, inclusive, é praticar isto, é testar, e é por isso que os testes, os simulacros, são necessários em nível operacional, para testar e percebermos e evidenciarmos se esses tempos, esses pontos estão de acordo com a prática real. E se não tiverem, o que vamos fazer? Vamos criar ações corretivas de melhoria para adequá-los. Ok? Então, pode haver uma revisão desses planos, uma revisão desses tempos, uma revisão desses pontos e há uma adequação sempre que necessário. Depois disso, precisa estar integrado ao nosso plano de continuidade do negócio o tempo máximo tolerável de atividade. Quer dizer, olha, nós temos 12 horas para retomar a atividade e não podemos passar de 16. O MTD é não podemos passar de tanto tempo. Se ultrapassarmos 16 horas, vamos ter um grande dano, uma grande consequência negativa no negócio. Então, nunca podemos extrapolar. Então, nós temos que ter o tempo de retoma e um tempo máximo, que nunca pode passar dele, nunca pode ser superior a ele, porque senão as consequências podem ser muito graves, catastróficas, não é? Que é o Maximum Tolerable Downtime. Ok? E, por fim, precisamos, no nosso plano de continuidade do negócio, para termos um plano de continuidade do negócio, o MBCO, que é quanto a empresa precisa retornar da sua capacidade de entrega. Então, por exemplo, pode ser que nas 12 horas do tempo de retoma, ela consiga retomar, mas ela não consiga retomar 100%. Então, quantos por cento ela vai conseguir em 12 horas? 30. Tá bem, com 15 conseguimos 50%. Com 20 horas já conseguimos os 100%. Então, o que é recomendável? O MBCO é fracionar o tempo de recuperação pelo percentual de recuperação. Olha, eu posso voltar daqui a 2 horas com 30% da minha capacidade. Daqui a 4 horas eu tenho 50% da minha capacidade. E isso faz com que eu possa retomar o mais rápido possível para não deixar de realizar as atividades empresariais, porém que eu também possa, de forma escalonada e progressiva, chegar à integralidade da minha atividade novamente. O que eu não posso é parar. Porque uma empresa, quando para, ela está a perder dinheiro. Então, mesmo que eu comece com 20%, e depois de tantas horas eu preveja 30% das atividades integralmente a serem realizadas, depois 50%, até chegar nos 100%, devemos estabelecer o MBCO, que é o Minimum Business Continuity Objective. Ok? Posso retomar com qual é o mínimo da capacidade que eu posso retomar? Com 20% eu consigo, então vamos retomar com 20% e vamos progressivamente aumentar as capacidades até chegarmos aos 100% novamente. Ok? Então, para construirmos um plano de continuidade do negócio, temos que levar em consideração o RPO, o RTO, o MTD e o MBCO. E assim, a partir desses números, desses dados, dessas informações, criarmos as ações para cumprir com os tempos, criarmos as ações para voltarmos ao ponto de onde paramos, criarmos as ações para nunca extrapolarmos o tempo máximo tolerável, não é? E criarmos ações para que, com a capacidade mínima possível, já possamos retomar a atividade empresarial
sem maiores prejuízos, ok? Então, é assim que vamos compor um plano de continuidade do negócio, claro que também criar as ações para mitigar os cenários, não é? A partir desses dados e dessas informações. Para isso, existe uma norma ISO, como dissemos, essa norma ela é de 2012, passou por uma revisão em 2019, a versão atual dela é de 2019, mas desde 2012 que existe a ISO 22301. É uma norma ISO auditável, certificável, que dá um respaldo e uma credibilidade à empresa para os seus clientes, para as suas partes interessadas, que a atividade dele não vai parar, que as entregas vão continuar, independentemente dos cenários internos e externos que venham a causar disrupção ou interrupção da atividade. Então, uma certificação da ISO 22301 de 2019, que é a versão atual, pode dar essa credibilidade, trazer essa credibilidade para a organização, para a empresa, em relação às suas partes interessadas, aos seus fornecedores, aos seus colaboradores, aos investidores, não é? Pois sabe-se que aquela empresa tem planos para todos os seus cenários para dar continuidade e mitigar situações de interrupção da atividade. E que o cliente não vai ficar sem a entrega final, que é o mais importante. Esse sistema, claro, funciona com a metodologia, como já falamos, o PDCA, não é? Planear, contexto, planeamento, política, estratégias. Depois, executar a parte tática, criar os planos, criar os procedimentos, criar plano de consciencialização, de comunicação com as partes interessadas. Depois, claro, monitorizar os resultados dos planos, das comunicações, das consciencializações, a partir de indicadores de desempenho, a partir de auditorias internas, a partir de revisão pela gestão, não é? E, claro, promover melhorias e correções àquilo que pode ser melhorado nesse sistema de gestão de continuidade do negócio baseado na ISO 22301, ok? Então, a grande pergunta que eu deixo a todos nós é: a sua empresa tem tempo de produtividade a perder? Não é? O que vale a pena? Vale a pena arriscar um cenário não identificado ou vale a pena investir em planos de continuidade do negócio que possam evitar essa perda de tempo, de produtividade, de entrega ao cliente, de qualidade na entrega do produto ou do serviço ao cliente? Então, essa é a pergunta final para encerrarmos esse breve tempo, que eu falo demasiado, né, já perceberam, e aí eu tento falar um pouco rápido para poder conseguir falar tudo que eu queria transmitir para vocês nesse curto período. Então, eu deixo essa pergunta e também deixo os meus agradecimentos a todos que assistiram a essa formação, por mais um convite. Fico muito grato e honrado de estar aqui no webinar da EC Formação. E se houver algum questionamento, alguma pergunta, Raquel, eu passo-te a palavra e estou à disposição. Muito obrigada, Francisco. Obrigado por esta quase uma hora em que estiveste aqui a falar sobre este tema que, de facto, é muito interessante, muito atual e que tem que estar na cabeça de todos nós, hoje em dia, que temos empresas ou que estamos em empresas e é essencial pensarmos em tudo isto.